Shalom, gente. Deus abençoe vocês, viu? Hoje nós teremos uma live muito especial. Meu amigo apóstolo Rafael Augusto, da Suíça, já fez live comigo algumas vezes, um grande amigo, um homem de Deus. E nós vamos falar sobre aprendendo a contar no tempo de Deus. E é um tema que tem ardido no coração do apóstolo Rafael, e nós vamos bater um papo sobre isso. Mas antes eu gostaria que vocês convidassem aí pelo menos 2 ou 3 pessoas, enviando esse aviãozinho aí para o lado. Nós aumentarmos esse exército do bem aqui. Convida aí, convida na alegria. Só convidar. Queridos, lembrando também que no dia 26 de agosto, nós teremos um grande evento aqui no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, uma escola profética Sedentos, e vai ser sobrenatural. Tem vagas abertas já, se você quiser participar, venha de qualquer lugar do Brasil. Aqui é uma cidade de hotéis, é uma cidade de turismo, é uma cidade de fácil acesso. Basta você colocar no coração e vir. É um dia inteiro aqui comigo e alguns convidados especiais. 26 de agosto, região dos Lagos do Rio de Janeiro. E você pode me chamar no direct daqui a pouco, se quiser participar, tirar suas dúvidas. Vai ser uma bênção, viu? E sem mais delongas, eu vou chamar o apóstolo Rafael, e nós vamos começar a conversar até às 16 horas, que é o tempo que acaba o tempo dessa live aqui no Instagram. Então vamos aproveitar cada momento. Sejam bem-vindos todos. Deixa eu ver quem está aqui. Bastante gente. E vão chegar muito mais daqui a pouco. Cristiane, Camila, Silvia, Jonathan, Adriano, Dani, Márcia, Camila, Cecília, Josi, Bira, Pastor Neto. Muito bem, gente. Então é isso. Deixa eu chamar meu amigo aqui. E que Deus abençoe nossa live, que seja uma bênção para todos nós, esse tempo com Deus juntos. Fica aí, fica até o final. Se não puder olhar para a tela, bota o fone de ouvido e vamos receber juntos a parte de Deus. Chamando aqui meu amigo. Pronto. Fala, meu amigo. Paz. Como é que tá? Tudo bem? Tomei banho, passei perfume para aparecer na tua live. Ah, é? Você já é bonito sem perfume, imagina com perfume. Eu falo aqui, gente, que é o seguinte: cada apóstolo que tem amizade comigo tem um talento, ou 2. O apóstolo Rafael tem um talento de ser bonito. Mas isso só vem um pouco com a idade, entendeu? Esses dias eu mandei uma foto minha.
Eu mandei uma foto minha de uns 20 anos atrás aí, gente, o apóstolo Ricardo teve que orar, É repreendendo. prova, né? Não, o tempo é bom conosco, né? É verdade, é verdade. Mas, Graças meu e paz, amigo, shalom, amigo. vamos falar, né? Fica à vontade, se apresenta aí, fala à vontade. O meu papel aqui é só te atrapalhando. Tá bom, queridão. Bom, a gente está aqui juntos hoje, a convite seu, eu agradeço muito a oportunidade, para falar desse tema que, para mim, ele é muito importante e, se Deus permitir, a gente vai trazer aqui direcionamentos para todos que estiverem participando, assistindo, de uma maneira muito prática, através de uma revelação profunda, de como contar os nossos dias para alcançarmos um coração sábio, de acordo com o Salmo 90, verso de número 12. Né? E a gente vai aprofundar aqui em algumas coisas muito importantes aí sobre essa contagem de tempo da maneira de Deus. E sabe, Ricardo, eu vejo assim que talvez uma das piores coisas para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, é se ver perdido no tempo. Quando a pessoa se sente desconectada do propósito de Deus, do fluxo de Deus, do momento de Deus. Ela anda de um lado para o outro como se ela tivesse sem rumo, sem direção. E ao contrário disso, a gente vê que quando o povo anda debaixo do tempo de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Por exemplo, Caleb. Caleb, ele revelava a consequência de andar no tempo de Deus, na cronologia de Deus. Porque ele diz assim para Josué, ó, Josué, você prometeu para mim, cara. Você prometeu que você ia me dar a terra por herança. E eu estou aqui já idoso, mas a minha força não mudou. Uau. As minhas características não mudaram. Então, olha que interessante. Até o povo de Israel, que andou em desobediência por 40 anos, mas andou dentro do tempo de Deus, a roupa não envelheceu, o sapato não envelheceu. Então, andar dentro do tempo de Deus é você estar num lugar e não só num tempo, mas num espaço aonde a revelação de Deus está se manifestando fluentemente. E a Bíblia nos fala algumas coisas muito importantes, que eu quero começar por aí, e você pode ir interferindo como você quiser, amigo. Primeira coisa, a Bíblia nos manda contar os nossos dias. E essa contagem não é cronológica, porque senão dá uma depressãozinha, né? Você pensa assim, meu Alô? É Deus, brabo, é né? brabo. Vou fazer 50 anos, outro dia desse eu tinha 17, né? E aí a gente começa... Eu me lembro que meu pai, uma vez, ele tinha no escritório dele assim, um papel, e ele escreveu assim, eu tinha medo de envelhecer e não conseguir realizar coisas que eu desejava. Mas depois que eu envelheci, eu já não desejei mais essas coisas. Uau. Então, ele refletia sobre o amadurecimento dos desejos, da vontade, né? E se a gente for contar a nossa vida com a ordem cronológica, com certeza a gente vai se deparar com ambiguidades, com dificuldades. Então, o Senhor nos ensina a contar, ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos um coração sábio. Então, existe uma contagem que vai nos enriquecer com a sabedoria de Deus. E aí, é muito interessante porque assim, a vida, a gente não vê a vida como ela é. A gente vê a vida através de nós mesmos. Então, nós somos as lentes pelas quais nós enxergamos a vida. Por isso, a importância da transformação em Cristo Jesus, da mente de Cristo, né? Da vida de Cristo fluindo em nós, para que a gente interprete a vida segundo a ótica de Deus. E existem várias formas, várias perguntas básicas da vida. E uma delas diz respeito à repetitividade da história. E aí Eclesiastes nos fala o quê? Que não tem nada novo debaixo do céu. Que o que será é o que já foi. E quantos de nós já sentimos isso? A gente fala, meu Deus, toda vez que eu estou para receber a minha vitória, eu quase fui abençoado.
né? Eu quase fui liberto, né? Então você começa a perceber ciclos e ataques do inimigo que vêm para te roubar. Tem um texto lá que eu acho que é 2 Reis, que fala assim, que na época da colheita, os reis saíam à guerra. Por quê? Porque na época da colheita que acontecem os roubos. Quantas vezes Isso o inimigo... Fala, acontece também em Gideão, que todo ano, na mesma época da colheita, os midianitas vinham saquear o povo. uau, é isso. Então a gente percebe que existem ciclos de colheita, ciclos repetitivos da história, e que nesses ciclos, tanto Deus quer agir, quanto o inimigo quer tentar, de todas as formas, impedir essa manifestação de Deus, né? E aí a gente percebe o seguinte, a vida ela é feita de ciclos repetitivos, né? Então, a vida ela é marcada por eventos. Por exemplo, quando Deus quer mudar a história de alguém, ele muda a agenda dessa pessoa. Uau! Isso é poderoso, né? Quem quiser, escreve isso aí, ó. Quando Deus quer mudar a minha vida, ele muda a minha agenda. Meu Aconteceu Deus! com Israel. Quando Moisés vai manifestar o último sinal, o que Deus fala? Deus diz assim, ó, amanhã, hoje vocês vão celebrar a Páscoa. Amanhã vai ser o primeiro dia de um novo ano. Êxodo 12:2. Então, quando Deus quer mudar uma história, ele muda a agenda, ele muda a sua maneira de contar o tempo, né? E aí, a gente vê o seguinte, que a vida é marcada por eventos, e Deus decide, ao tirar um povo de mais de 400 anos de escravidão, esse povo tinha que aprender a ser livre. Então, a gente conhece como os 10 mandamentos. Era uma constituição, a lei era boa. A Bíblia fala que a lei era tão boa que se Israel tivesse obedecido, as nações da terra testemunhariam qual Deus é tão achegado a um povo como o Deus de Israel. Inclusive, quinta-feira agora nós comemoramos esse dia, né? Que é o dia da Shavuot, que é a descida da lei, da Torá. Olha que tremendo. Então, Deus trouxe para o povo eventos. Ele disse assim, ó, vocês não somente vão começar um novo calendário, mas vocês vão celebrar ao longo do ano de vocês 6 festas e um jejum, Uau! que vão ressignificar as dores de vocês. E aí você, melhor do que eu, amigo, vai poder me dizer, por exemplo, a festa da Páscoa, ela é a passagem, a retirada da escravidão e a passagem para a Terra Prometida. Então é uma festa que ressignifica a dor da escravidão, trazendo o quê? Liberdade. Se a gente Liberdade, exatamente. pensar na festa dos pães asmos, é a tirada do fermento, quer dizer, o povo saiu do Egito, agora era a hora do Egito sair do povo. Uau! Então, Deus estava dizendo, olha, celebrem a vida, ressignificando as dores de vocês, né? Quando ele Meu mandava Deus. celebrar ali a festa dos tabernáculos, ele estava dizendo, olha, vocês morarem como? De que jeito? Então lembra da onde eu tirei vocês, né? Então Deus estabeleceu uma agenda anual para que o povo ressignificasse as suas dores e assim eles vivessem qualquer circunstância, porque quando a gente fala disso, gente, a gente não está falando que você não vai ter mais problema em luta. A gente está colocando na tua mão ferramentas para você usá-las mediante as circunstâncias. Não é verdade? Então, Deus disse, olha, faça eventos na sua vida. E aí você pode ver também eventos naturais da sua vida. Por exemplo, quando você se torna pai ou mãe, né? Quando você se forma numa faculdade. Então, esses eventos, eles criam marcos, né? Memoriais. Memoriais. São levantados ali colunas de memoriais que determinam um novo tempo. Então, o cara se tornou pai, ele ingressou, ele vira pai, né? É como Antes de eu ministério. ser pai, eu era uma pessoa. Depois de eu ser pai, eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Ministerialmente, a gente vira, a gente personifica, sabe? A gente vira apóstolo, a gente vira profeta, né?
Por quê? Porque isso passa a ser algo personificado, oficializado em nós, né? A gente vira esse anel de selar da parte de Deus, né? Então, esses eventos, eles se estabelecem ali com marcos e eles vão tornando a vida interessante, né? Agora, também, infelizmente, muitas pessoas têm eventos tristes, né? Por exemplo, na infância, violências, agressões, abandonos. E aí as pessoas muitas vezes estabelecem naturalmente sobre as suas feridas momentos, ciclos nos quais o inimigo se sente no direito de voltar de tempo em tempo Uau. para se alimentar daquelas feridas. Então você está dizendo que todo memorial, seja ele de vida ou de morte, eles são pit stop ou para Deus ou para o diabo, sempre está voltando naquilo ali. Exatamente. Uau, Exatamente. muito interessante. Porque pensa o seguinte, quando Deus dá uma revelação para Enoque, né, para Adão, para Enoque, a história conta um pouco sobre a questão das colunas, né? As colunas que tinham ali as revelações e tal. Aquilo se tornaram marcos que apontavam constantemente para uma maneira com a qual Deus escolheu falar durante um tempo. Então, assim, quando Deus nos dá uma palavra profética, né? Eu quero até abrir aqui um parêntese e fazer um merchandise aqui com meu amigo apóstolo Ricardo Ribeiro. Se você não fez o seu mapa profético com ele, faz. Eu fiz o meu. E o que é esse mapa profético? O Ricardo não pediu isso, não, eu que estou fazendo. Por conta de risco. Até de ser expulso dessa live. Não, nada melhor do que uma pessoa que recebeu para poder falar. Fico até grato. Recebi e se torna... Eu achei muito equilibrada a forma que você apresenta o profético, tá? Porque o profético é dinâmico, né? Eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande entre a profecia e o oráculo, né? A profecia vem sempre acompanhada de uma condicional, significa que precisa de interação para que ela aconteça. E já um oráculo é algo... Por exemplo, Moisés, ele chama... Olha que interessante, a gente está falando de marcos e eventos, tá? Moisés não vai entrar na terra. Então ele está ferido, ele está magoado. O tempo inteiro no discurso dele ele está dizendo, vocês vão entrar, mas eu não vou. Quando vocês estiverem lá e eu não vou estar. Ele está triste, pô. É a novela gospel. A gente vai lendo lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Quando chega em Deuteronômio que Moisés não vai entrar, começa a chorar. Fala, não é possível. Né? Mas o que ele faz? Ele profetiza para o povo, mas ele chama Josué de cantinho e libera um oráculo para Josué. Então, para o povo, ele coloca toda a expressão profética baseada na condicional. Ó, tem a bênção e tem a maldição. Vão pela bênção. Se vocês decidirem, a consequência é essa. Agora ele chama Josué e fala assim, você quer saber o que vai acontecer? Aí Josué fala, ele diz assim, ó, o povo vai desobedecer. Vai dar problema. Por quê? Porque o Deus que libera uma palavra profética é o Deus que dá a liberdade da escolha, mas é o Deus que sabe o que a gente vai escolher depois, mesmo com essa liberdade. Então, esses marcos se tornam esses pitstops, como você falou, eles se tornam altares de referência. Por exemplo, o mapa profético, ele nos lembra o significado do nosso nome, do dia que a gente nasceu, ele traz, ele levanta esse altar, que a gente edifica em oração. Então, por exemplo, de tempo em tempo eu pego esse meu mapa e lembro o que está escrito ali a meu respeito. Né? Por quê? Porque se Deus manda a gente contar a vida para alcançar um coração sábio, e Ele é o doador da vida, a gente entende que existe uma história escrita a nosso respeito no céu. E, por exemplo, Moisés sabia, porque ele chega para Deus e fala assim, quando Deus fala assim, ó Moisés, pega esse teu povo aí, eu vou destruir esse teu povo e eu vou fazer uma nova nação a partir de você. Moisés fala assim, meu povo não, teu povo. O problema é teu. Quer dizer, o cara que estava com medo de ver a sarça já virou íntimo de Deus. E aí sabe o que ele disse? Pega o teu livro e risca o meu nome do teu livro. Quem falou para Moisés que Deus tinha um livro? Meu Deus. Uau. Davi. Davi escreve o quê? Todos os meus dias, Tikarapias tekevoshai, Rikanorova sudekan,
Heribastekavio-sai. O Senhor diz, basta uma palavra minha para que tudo que eu escrevi ao vosso respeito se manifeste. Terahasudekam. E a minha vontade seja plenamente realizada na terra. Horabassam. Mas eu desejo, Tekevio-sai, que vocês também queiram, Nehasudam, caminhando em minha direção, Nirabiastai, dando passos largos, Teporoshenebukam, e assim, alinhando a nossa vontade, Irabiaste, o meu nome será exaltado e glorificado, é o que diz o Senhor. Uou, uou, glória, uau, meu Deus, meu Deus. Davi sabia, meu amigo, Davi disse assim, todos os meus dias estão escritos ali. Quem é que contou para Davi? Ele viu, de alguma maneira, ele viu. O apóstolo Paulo, quando ele fala assim, fulano, beltrano, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Quem é que contou para Paulo que o nome estava escrito ali? Ele viu. E aí, a gente entende que existe uma versão original da minha história e da sua história, escrita no céu. E nós temos a oportunidade de, durante a vida... Olha, desculpa te interromper. Depois você vai ter que me dizer essas referências que você falou aí agora dos livros, porque isso vai virar parte da segunda edição do meu livro dos Tribunais, que eu falo da fala dos livros que tem no mundo espiritual. E só que eu não tinha visto essas referências. Né? E tem até alguns livros que citam-se na Bíblia que não tem sentido ele, né? O livro, não sei daqui, o livro... E muita gente pode pensar que é um livro da Terra, que foi a teologia diz que são livros perdidos. Mas podem ter também livros da eternidade, né? A Bíblia nos deixa entender que existem pelo menos 5 tipos de livro nos céus, né? E que esses livros serão abertos no tempo humano, lá no Apocalipse, né? Porque para Deus isso já foi aberto. No tempo de Deus, já foi aberto, né? Porque o Cordeiro que foi crucificado há 2000 anos atrás foi morto desde a fundação do mundo. Então a gente teria que mergulhar aqui nessa relação tempo e espaço, né? Mas os livros que serão abertos, a Bíblia nos deixa entender que além desses 66 livros, né? Existe ali pelo menos uns 5 tipos de livros diferentes. Eu vou te mandar algumas coisinhas que eu também tenho curiosidade e acho que vai... Não, eu já botei aqui, ó, anotadinho aqui no meu stick, ó, chamar o apóstolo Rafael para uma live sobre os livros do céu. Já era. Glória. Vamos lá. Maravilha. Vamos lá, que o tempo está passando. Ou vocês não querem mais saber de contagem do tempo, né? Eu quero. O tempo está passando, é contagem do tempo, né? Então, olha só. A nossa história está escrita no céu. E a gente tem a chance de, durante a vida, imprimir uma versão na face da Terra. Agora, a minha pergunta é, o quanto dessa versão eu tenho impresso? Tem gente que vai chegar no céu e Deus vai falar assim, que pena, meu filho, você só imprimiu a capa. Né? Tem gente que vai falar, rapaz, você só imprimiu o primeiro capítulo, o que foi? Acabou a tinta? Olha quanto que eu tinha para você. Imprimiu a cópia errada. Pois é, você adulterou aqui, meu filho. O que foi? Você começou a criar a sua versão da história. Né? Eu tive que te trazer várias vezes, redesenhar esse GPS aqui, né? Reconfigurando rota. Entende? Então, dentro dessa contagem do tempo, a gente percebe que Deus estabelece uma contagem dentro do ano de eventos marcantes, festas judaicas e o jejum, que são maneiras pelas quais a gente pode viver o nosso ano. Bom, não estou nem falando aqui dos sábados, né? Se a gente pensar nos sábados da semana, nos sábados anuais, se a gente pensar que a gente tem um mapa bonito. Só que a Bíblia nos fala do ciclo de 7 anos. E ela confirma o que a ciência explica. A ciência diz que a cada 7 anos a gente tem troca de pele, troca de cabelo, as células se renovam,
né? A psicologia nos fala sobre o ciclo de 7 anos, que a cada 7 anos você muda de fase da sua vida. A famosa teoria dos setênios. E isso. Então, é muito interessante porque a Bíblia nos fala disso. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente percebe o seguinte, que dentro desses 7 anos, o primeiro ano, ele é um ano de aprendizagem. Teu primeiro ano de casamento, você está aprendendo, meu filho. Você juntou 2 universos no mesmo lugar, como diz aquele pastor que prega de casamento. Se não fosse uma coisa de Deus, era do diabo, né? Você vai aprender como amar a sua esposa, como agradar a sua esposa. Você vai aprender. Primeiro ano de trabalho, emprego. Você não sabe nada. Primeiro ano fora do país. É uma aventura. Se você sobrevive no primeiro ano, você está pronto. Mas o primeiro ano é um ano de aprendizado. O primeiro ano de cristão. E olha como Deus é lindo, né? No primeiro ano, eu acho que Deus pega a gente no colo, assim, né? Depois ele vai botando o pé no chão. E vai dizendo, agora peraí. Por quê? Porque ele sabe que a luta é grande. Mas é um ano de aprendizado. Primeiro ano de ministério. Então, você pode pensar em cada primeiro ano de cada etapa da sua vida e ver que ano. Primeiro ano de faculdade, né? Primeiro ano de escola, primeiro ano de namoro. Então, sempre o primeiro ano é aprendizado. O segundo ano é um ano caracterizado pelo serviço. Porque o que você aprendeu no primeiro ano, você vai trabalhar no segundo. Então, é um ano de serviço. A gente pegar sempre os segundos anos na Bíblia, é um ano de trabalho, é um ano onde realmente você vai aplicar o que você aprendeu no primeiro ano, né? O terceiro ano já é um ano de reconhecimento desse serviço. Então, geralmente nos terceiros anos, é onde a gente começa a ser visto e reconhecido pelas pessoas. Ah, você ouviu falar do fulano? Fulano é muito bom nisso, né? Então, é o ano do reconhecimento. O quarto ano já é um ano da oportunidade, porque o reconhecimento abre portas de oportunidade. Então, você aprendeu, você serviu, você começa a ser reconhecido e no quarto ano começam a surgir as oportunidades. Aqui muita gente acerta, aqui muita gente erra, né? Porque é muito importante que a gente entenda que propósito é melhor do que proposta. Verdade. Então, eu sempre oro e falo, Deus, eu quero uma porta, eu não quero 2, não. Eu quero a tua porta. É a tua oportunidade. O quinto ano já é um ano de definição. Você entrou pela porta da oportunidade, é hora de definir. Ninguém deveria fazer determinadas alianças antes de 5 anos de relacionamento. Por quê? Porque é com 5 anos que a gente realmente tem uma definição das coisas, né? E aí, quando essas coisas se definem, o sexto ano é o ano da bênção tríplice. O que Deus fala para Israel? No sexto ano, vocês vão colher 3 vezes mais. E aí, por quê? Porque é a colheita para o sexto ano, é a colheita para o sétimo ano, que é o ano de descanso e de desfrutar. O povo não deveria plantar, eles iam colher o que a terra produzisse espontaneamente, e eles tinham ali em reserva a colheita para o sétimo ano. E depois eles entravam de novo no ciclo, onde o primeiro ano é o oitavo, né? Ele é o primeiro ano de um novo ciclo. Então, o sexto ano produz para o sexto, para o sétimo e para o oitavo, que é o primeiro ano do outro ciclo, onde a gente vai trabalhar para colher só no final. Só colhe no segundo, no início do segundo. No início do segundo. Então, a gente começa a ver aqui Deus estabelecendo para a nação de Israel um ciclo de 7 anos. E nesse ciclo de 7 anos, ele nos ensina a contar a vida do jeito dele. Então, por exemplo, quando eu percebo assim, meu primeiro ano fora do Brasil, né? Meu primeiro ano na Suíça. Gente, eu já tinha vivido aqui no final dos anos 90, eu já tinha plantado igreja. Muita gente dizia, Rafael, vai ser tranquilo, você conhece. Mentira, é pior. Eu tive aqui há 17, 18 anos atrás. Tem gente que eu conhecia que já morreu. Tem gente que mudou de país, foi embora. Tudo mudou, né? Não é a mesma coisa. Só manteve o nome. Exatamente, a cidade
mudou, o estilo, a rotatividade de pessoas. Então, quer dizer, é o primeiro ano de aprendizagem. Eu achar que eu estava falando bem o francês e de repente o cara começa a falar comigo, eu digo, Jesus, para onde que vai essa conversa? Né? Então, começo a contar o meu ano, pensando, bom, esse ano é o ano de aprendizagem. Né? Aí fica fácil se você começa a entender isso. Então, Se enquanto eu estou... posicionar, Oi, se nortear dentro da linha do tempo. exatamente. Então, com certeza, enquanto eu estou falando isso, todo mundo está pensando, ah, eu estou no primeiro, eu estou no Se segundo, eu calibrando, tô... né? Se calibrando. E isso é legal. Por quê? Porque aí você faz você se coloca ali. Uma coisa importante a dizer, apóstolo, é que cada ciclo, né, a gente pode dividir a vida em três grandes etapas. Né? Se você pegar esse ciclo de 7 anos e botando um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro, a gente forma o que eu chamo do ciclo da vida. E tem até uma ministração que eu faço com meus discípulos, né, do ciclo da vida. Então, a gente percebe o seguinte, que a gente pode dividir a vida em três grandes etapas. Né? Que você aplica isso, por exemplo, na vida de Jacó. Você vê essas três grandes etapas, que são os primeiros 21 anos, são anos para lutar. Né? São 21 anos para lutar. Depois, 21 anos, onde ele está ali conquistando, né? Perdão, os primeiros 21 anos são 21 anos para aprender. Os segundos são 21 anos para lutar. E depois são 21 anos para saber. Então a gente vê a vida dividida em três grandes etapas. Simplesmente por a gente colocar o ciclo dos 7 anos um depois do outro. E aí a gente vê, por exemplo, a infância dos 0 aos 7 anos, que é um tempo super importante para quê? Para percepção de identidade. E aí a gente vê os ataques do inimigo desde cedo, para destruir a identidade, né, dos pequenos. Né? Depois você vê ali dos 8 aos 14, um período de experiência do eu na adolescência. Né? Então, e depois você vê um período dos 15 aos 21, que é o período de realização. Geralmente, nesse período, onde tem muita socialização, é onde a galera já está indo para se formar, primeiro emprego. Né? Quem pisou na bola aqui já engravidou fora de um casamento, já está provando determinadas coisas. Se a pessoa queimou etapa, ela está congelada em algum período. Qualquer falha na linha que a pessoa tem, ela fica travada em uma determinada área da vida. Exatamente. As feridas... Fica pendente. Oi? Fica com uma pendência. Fica uma pendência. Eu costumo dizer que a pessoa fica congelada no momento do passado, aonde ela foi ferida e não perdoou, não conseguiu superar aquilo. Né? Então, daí a importância, por exemplo, de ministrações que vão mapear a sua vida, que vão te fazer... Porque assim, ó, a cruz é completa. Né? Jesus cumpriu todas as coisas na cruz. A questão é o quanto que eu me apodero da cruz durante a minha vida. Não é verdade? E aí, a gente sabe que se manifesta a virtude e depois vem o conhecimento. Mas a minha transformação, ela se dá a partir do momento que eu tenho entendimento. Né? Eu costumo dar o seguinte exemplo, né? Eu queria ser um pregador pentecostal, sabe, apóstolo Ricardo? Eu gosto daqueles caras que prega tipo locutor de rádio, de futebol. Tá, gol, né? Acho bonito, o cara sabe de cor, tal, mas eu não sou assim, né? Eu sou essa coisa calma, tranquila, né? Os outros só percebem que apanharam uma semana depois, né? Tá com hematoma. Né? E o que acontece? Tem pregador que prega assim, ó. Não importa o motivo pelo qual você foi para o deserto, Deus vai te tirar. Bom, isso não é mentira, né? Mas a verdade é o seguinte: se eu não sei pelo qual motivo eu fui para o deserto, Deus pode me tirar. Não, Deus pode me tirar 500 vezes, eu vou voltar para lá. Entende? Então, a partir do momento em que eu entendo o motivo pelo qual eu fui para o deserto, se foi porque Deus me enviou, como Ele enviou Jesus, né? Ou se eu me meti por conta própria, ou se alguém me jogou no deserto, me lançou no deserto, né? Então, automaticamente, fica fácil eu entender
e não cair novamente naquilo, né? Tendo em mente que é lógico, primeiro vem o sobrenatural, a virtude, como diz o apóstolo Pedro, depois o conhecimento. É a epignose, que é o conhecimento que vem do alto, né, a revelação, e depois o entendimento humano, né? E aí, por exemplo, a pessoa entra na segunda parte da vida, os 21 anos, para lutar. E aí tem a fase da emoção, que é aquela fase ali dos 22 aos 28 anos. É emoção pura, né? A gente se joga para depois ver se tem corda. Essa fase dos 22 a 28 é a fase que o jovem homem, geralmente, ele resolve aproveitar a vida. Ele vai, vou para os Estados Unidos zoar, não quero saber de mulher, porque ele vai começar a botar a cabeça no lugar na próxima fase. Exatamente, que é a fase da razão. Eu já zoei, É, agora preciso de uma mulher, fazer é, família, aceitar Jesus. exatamente. Porque aí a outra fase é a fase da razão, que vai dos 29 ao 35, que é onde ele fala, poxa, eu não posso ir pela emoção. Espera aí, eu tenho que ir na razão. Né? E depois vem a fase da consciência, que ele fala, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Né? Então ele vai caindo a ficha, naturalmente. Né? E aí o cara parte, se ele já está ali dos 43 aos 49, ele já entra na última fase ali dos últimos 21 anos, e depois isso se repete, onde ele entra numa fase de altruísmo, né? Onde ele deseja realizar para os outros aquilo que ele gostaria que fosse feito por ele. Né? Por quê? Porque ele tem uma visão geral da vida. Nessa fase, entre os 43 e os 49, né? E até, de repente, o pessoal que está assistindo aí, se quiser botar a sua idade e identificar que fase que você está aqui, né? Eu sei que a gente está falando rápido, para dar tempo aqui de trazer um panorama para você. Mas a fase dos 43 aos 49, essa é a fase da visão geral da vida. A gente começa a ter uma visão e a gente começa a fazer para o outro o que a gente gostaria. Por exemplo, ministerialmente, quando o cara chega nessa idade com maturidade, ele não briga mais por ministério. Ele não quer mais derrubar o colega, entendeu? Ele já fala assim, meu Deus, eu já sofri demais. Aí ele vê a dor do outro e ele fala, rapaz, deixa eu te ajudar. Eu posso te ajudar. Né? Então, assim, ó, você vê o pessoal aqui, ó, o pessoal corajoso, está revelando a idade. Uns estão mentindo, né? Tem umas fotos bonitas aqui, tudo, né? Tudo. Olha que legal, o pessoal aqui, ó, com 50, 47, né? Olha que interessante, essa fase dos 50 aos 56, né, você que está aí, ó, é a fase que naturalmente a pessoa entra na questão do know-how, na ética, ela sabe como fazer. Então, olha que interessante, ela passou pelas outras, ela passou por um momento de altruísmo, de visão geral da vida, e de repente ela entra num nível que ela sabe falar, ela sabe fazer. É o nível chamado nível do sábio, nível da sabedoria. Exatamente. Exatamente. E por último, dentro do ciclo, né, entra ali dos 57 aos 63, o pessoal chama do caminho de volta, o sobrenatural, que é aquela coisa que, às vezes, um pastor amigo meu dizia, né, tem coisa que Deus não precisa mais nem revelar, a gente que revela mesmo, entendeu? Que, tipo assim, tá desnudo, né? Você vê os patriarcas no Antigo Testamento. Acho que deu uma travadinha. Está travando para vocês, gente? Ou será que é minha internet? Está travando o pastor Rafael, o apóstolo Rafael? Oi, Apóstolo estamos Rafael, aqui. deu uma travada. Eu não sei se foi a sua, se foi a minha. Eu queria muito ouvir a sua última frase. Os patriarcas, eles, no final da vida, os filhos vinham para ser abençoado por eles, né? E o que eles tinham, uma visão aberta do futuro. É esse fim do ciclo, que a visão era aberta, ele dizia, ó, você vai ser tal coisa, você é desse jeito, você é daquele jeito, você vai servir teu irmão, você vai ser príncipe. A visão era aberta e eles tinham uma visão do futuro. Às Né? vezes não era nem uma profecia em si, era a sabedoria do pai em conhecer o que o filho está revelando na infância. Exatamente. Fantástico. Exatamente. Por exemplo, meu pai faleceu com 89 anos, né? Eu digo que meu pai morreu de pretexto, porque ele dizia que não era eterno, né? Ah, E nunca vi meu pai doente. E era muito interessante, porque ele foi piloto de avião, então ele ficou surdo de um ouvido e ele ouvia 30% do outro, mas ele fingia que ouvia todo mundo.
entendeu? E conversava, e lia lábios, né? E era um cara muito inteligente. E aí, olha só, eu tenho certeza que ele pouco ouviu, ou quase não ouviu a voz dos meus filhos mais velhos. Mas um dia ele chegou para mim e falou assim: a tua filha é de tal jeito, você tem que tratá-la de tal maneira. O teu filho já é diferente, ele é assim, assim, assado, você tem que tratá-lo de tal maneira. E Uau. aquilo eu tenho certeza. Meus filhos tinham 3 e 4 Meu anos na época. Deus. E aí ele estava com essa visão da experiência da vida, aquela coisa que Deus está se manifestando através da maturidade natural, entende? E acaba virando um oráculo, Oráculo. né? Então, a gente tem aqui uma breve visão da contagem do tempo à maneira de Deus, onde a gente entende que existe uma história a nosso respeito, Deus nos convida a contar isso, a desejar imprimir essa versão na Terra, idêntica à versão do céu, comemorando, celebrando a vida, ressignificando através dos eventos da agenda bíblica e contando os nossos dias a partir do ciclo de 7 anos, que é uma excelente revelação que nos ajuda aí a nos vermos e nos aproximarmos de Deus para interagirmos com o profético. Extraordinário. Meu Deus, que revelação, apóstolo. Que revelação. Eu vou ter que assistir essa live para anotar de novo, mas meu Deus do céu, que revelação. Eu pensei que eu sabia alguma coisa. Não, pai, eu que estou te seguindo para aprender contigo. Olha, pessoal, eu vou aproveitar essa pausa aqui, porque o apóstolo vai falar mais alguma coisa. Tem tempo. Mas eu queria aproveitar essa pausa e pedir, propor fazer um acordo com vocês que estão assistindo aí. Um acordo de cavalheiros e de damas. Vocês que me seguem, sigam agora o apóstolo Rafael. Vamos aumentar o número de seguidores dele, para que a voz dele possa alcançar mais gente. E vocês que seguem o apóstolo Rafael, sigam o apóstolo Ricardo também. Vamos fazer essa troca, isso é muito bom, nos ajuda, sabe? E como é que faz isso? Aqui em cima ó, tem um título, Aprendendo a. Aí você clica, vai aparecer o nome dele e o meu. Se você já segue ele, me segue. Se você me segue, segue ele. Se você não segue ninguém, segue os dois. Faça isso, por favor. Vou ficar muito feliz, tá bom? Amém. Todo dia eu faço live aqui às 15 horas com convidados especiais. E às 19 horas, apóstolo, eu estou no YouTube todo dia. Eu Uhum. estou fazendo uma coisa que eu acho que ninguém faz. Quase ninguém. Para eu não achar que eu sou a última cocada do saquinho, quase ninguém faz. Eu estou fazendo uma série extremamente minuciosa sobre Jesus. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu abri Mateus capítulo 1. Quando apareceu Jesus, eu li um versículo, virou live. Uhum. Eu li outro versículo, virou live. Não dá para andar, porque cada versículo vira uma live. Uhum. E eu estou em Mateus capítulo 9. Já temos 32 lives sobre muitas coisas que Jesus fez e falou. E eu vou até o final dos 4 evangelhos. Vai dar umas 200 lives aí, possivelmente. Uhum. Então, quando a pessoa diz assim, eu quero conhecer Jesus, vai lá. Maravilhoso, eu amo isso e eu gosto muito de série e eu acho que o brasileiro que gosta de novela tem que deixar de ver as novelas para ver as séries, né? É. E está muito bom mesmo, assim, porque nós estamos pegando tudo que Jesus fala, tudo que ele faz, e tem muito rema, tem muito ouro. Eu estou falando assim, eu estou sendo avivado nessa série, Uhum. por conta da experiência que eu estou tendo com Cristo e com a palavra. Então, eu quero convidar quem quiser, YouTube Apóstolo Ricardo Ribeiro. E a quem está nos seguindo aí já, seguindo o Apóstolo Rafael, me seguindo, minha gratidão, tá bom? Apóstolo, fala mais um pouco para nós aí. Eu quero, nesses minutinhos finais aqui, falar que dentro do ciclo da vida, né, cada ciclo ele tem 10 características. Tá? Então, primeiro, o primeiro ponto já é a característica do ciclo em si. Né? Qual é a característica do ciclo que você está vivendo? Então, você tem que perceber se ele é um primeiro ano, se ele é qual fase da tua vida, se é a fase da emoção, se é a fase da razão, né? Se é a fase lá do know-how. Né? Então, você entende que ele tem características especiais
que valem a pena ser analisadas. Segunda coisa, cada etapa dessa tem um propósito. Por exemplo, o propósito na primeira infância é a formação do eu. Verdade. Então, ali, isso tem que ser cumprido. Por isso que aí entra o papel do pai, da mãe, cada um numa função, para auxiliar aquela criança, né? Quando você está na fase de adolescência, que é uma fase ali realmente de experiência do eu, então ali podem ter experiências boas e as experiências ruins. Vai depender muito das outras características. Por exemplo, cada fase tem inimigos internos e inimigos Verdade. externos. Não é Verdade. verdade? Na adolescência, ele está vivendo aquele vulcão interno, né? As meninas estão vendo o corpo transformar, os meninos estão vendo o seu corpo transformar, é aquele turbilhão de emoções, de sonhos, de desejos, aí ele está lá agora com os inimigos externos, que é o bando que ele faz parte, né? Vai para a escola, aí tem lá o bullying, tem lá o cara que ele olha e fala, caramba, eu queria ser igual aquele cara, uma menina, eu queria ser igual aquela menina. Os influenciadores. Então, aí vem por exemplo, os heróis, né? Que são quem ele modela, os influenciadores. Quem são os seus modelos? Em cada fase a gente tem um modelo. E essa é uma das características. Então, aqui, ó. Primeira, característica. Segundo, propósito. Terceiro, inimigos externos e internos. Depois, os protagonistas que são modelados, que a grande pergunta é: quem são seus heróis? Quem são seus influenciadores? Né? Por exemplo, eu sou nascido e criado em Brasília, né? A cidade do rock, Brasil. Então a gente acostumava ver ali alguns cantores, como Cazuza e outros. E os caras, tipo assim, o Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose. Eu ia Os falar, meus não. eu ia Os falar meus isso aqui morreram. agora. Oi? Eu ia falar isso aqui Pois agora. é, Cazuza, Maurício Mordó. morreram de overdose. Então como é que o cara morre? Né? Os meus heróis não. Meus heróis morreram como mártires da fé. Entendeu? Isso muda tudo. Né? Cada fase tem uma outra característica que são os recursos. Por exemplo, na primeira infância, quais os recursos que a criança precisa que ela tem? Ela precisa ali do leite materno, ela precisa do acalento, né? Na adolescência, o adolescente ali precisa da afirmação, precisa, por exemplo, a figura do pai, a figura que dá destino, né? Então, cada fase tem a necessidade de provisões e de recursos. Cada fase tem os seus erros comuns, né? Quem nunca, né, na fase de adolescência, não teve determinados erros? Ou na entrada na fase adulta também, né? Então, tem as suas falências, porque uma coisa são os erros, outra coisa é o erro levar à falência. Muitas dessas fases a pessoa chega à falência. E ali tem um ponto importante nisso, apóstolo, que é o seguinte: tem coisas que Deus só pode fazer quando a gente chega à falência. Uau. Que é quando a gente fala assim, eu não consigo. Jesus disse, sem mim, nada Nada. podem fazer. Por quê? O Deus onipotente, ele podia fazer tudo sozinho, sem precisar de mim e de você. Mas ele decidiu não fazer nada sem nós, porque é através de nós que o nome dele é glorificado. Então, quando a gente tenta na força do braço e chega à falência, a hora é boa para Deus agir, porque a gente se rende. É. Para de atrapalhar Deus. Exatamente, exatamente. E aí entra a hora de quê? Da retomada. Toda fase tem a hora da retomada. Que Quando é o você 28. chega... Oi? Que é o 28. O Isso. ano, 28 anos. É. Não, por exemplo, você está naquela fase que você fala assim, meu Deus, eu estou na falência. Quando você fala, não aguento mais, eu não me suporto mais, não dá mais para viver nessa vida, é hora de quê? Você fala, Deus, age. E aí é a hora da retomada. Entendeu? E geralmente a hora da retomada é quando o cara chega onde não dá mais. Que ele não tem mais como olhar para o lado, ele só tem como olhar para cima. E aí a hora é que ele faz a virada. Dentro disso tudo é muito importante outro aspecto, que é o nono aspecto, que é aqui, os conselheiros. Se a gente pensar, Davi teve um Samuel que projetou. Tá?
Samuel foi um cara que ele teve tamanha autoridade para ungir o primeiro rei de Israel e depois para ungir Davi quando o reino passou de Saul, né? Quando a gente vê Jesus, Jesus teve a plataforma ministerial de João Batista para projetar ele. É interessante que Jesus não foi se apresentar para Anás e Caifás. Jesus foi se apresentar para quem Deus reconhecia como autoridade profética para lançar o seu ministério. É aquele profetizado por Isaías, a voz que clama, no deserto abra um caminho para ele. Então ele vai lá por quê? Porque ele precisava de uma plataforma que o projetasse. Quem são os nossos conselheiros? Se eu estou aqui hoje foi porque algumas pessoas me projetaram. Se você está aí, com certeza é porque você teve conselheiros que olharam e disseram, Ricardo, vem por aqui, filho. Né? Então, é muito importante a gente perceber, porque quem reconhece a voz pastoral é a ovelha. A gente reconhece a voz pastoral, que é um começo de uma caminhada. Depois, inverte. Depois é o líder que escolhe o discípulo. Né? E lança o manto. Yes. E aí, sai algo profético daquela pessoa e vem para a gente. E aí a gente caminha um tempo debaixo da unção daquela pessoa, até que Deus diz, agora vai na minha unção. Yeah. Né? Wow. E por fim, o 10º ponto é que cada fase tem um ponto de transição. E aí a gente tem que saber. Da infância para a segunda fase, para a juventude, para a fase adulta. Né? Tem o ponto de transição. Se você não percebe o ponto de transição, corre o risco de você recomeçar um ciclo. Exatamente, ou ficar preso naquele ciclo. Fica preso. Né? Então, é um portal, não é, apóstolo? É um portal. Exatamente. Exatamente. Você sai daquela condição porque você viveu o processo, abraçou o processo. Porque a metanoia, a transformação, ela acontece na maneira de pensar, na maneira de sentir e nas decisões. Quando você vive o processo de transformação, onde a gente apresenta a Deus os nossos problemas e pede a capacitação do alto, esse processo acontece, mas geralmente ele acontece através de quê? De processos que vão nos moldar na fornalha, no fogo, e aí a gente cresce com o processo e atravessa os portais. Isso que você falou da metanoia aí, que acontece na mente, no coração, na ação. O apóstolo Paulo, ele fala isso de uma maneira muito bonita, e eu sou fascinado por esse versículo que eu vou falar, porque ele é um versículo que cura qualquer pessoa que tem problemas de infantilidade ou orfandade, essa ideia de orfandade, que nenhum crente pode ser órfão. Não pode. A Bíblia diz que ele é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Então, não vos deixarei órfãos. Não pode ter esse negócio de orfandade no meio da igreja. Isso é negar Cristo. Mas, quando a pessoa se acha órfã, ela tem que olhar para Paulo. E Paulo fala um texto que me libertou também. Que diz assim, quando eu era menino, olha ele aí no 0 aos 14. Olha ele aí no 0 aos 14. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino. Mas agora eu decidi não ser mais menino. Foi uma decisão. Exatamente. Portal. Agora eu decidi não ser mais menino. Então eu deixo para trás as coisas de menino. Paulo se auto-ministrou. Ele olhou para trás e falou assim, peraí, cara, eu estou agindo igual adolescente. Por quê? Eu não sou mais menino, não. Exatamente. Olha a minha idade. Olha o meu cronograma. Olha a minha agenda. Exatamente. Eu estou errado. Exatamente. Então ele tomou a decisão. Eu preciso me acertar nesse alinhamento. Exatamente. Tremendo isso. Por isso que eu amo. A revelação passa aí e ela vem enriquecendo a gente. Hein? Que live, apóstolo. Que live maravilhosa. Eu estou feliz. Daqui a pouco eu vou te chamar para ver se a gente marca logo a outra e avisa para o povo, que eu quero falar com você sobre... O povo ama esse tema, porque está no meu livro, eles ficam perguntando sobre a sala de livros que tem no céu. E aí a gente pode trocar uma figurinha sobre esses livros, né? Eu fiquei curioso de saber quem são esses 5 livros que você falou aí, que tem pelo menos 5 livros. Mas você vai me falar isso na live. Tá. Você vai me ganhar junto com eles. Meu apóstolo, o tempo vai acabar, minha conta é nova, então ele corta com 60 minutos. Eu quero te agradecer pelo seu tempo. Que horas são aí? Aqui são 20 horas e 56 minutos. Tá, horário de noite. Bom, tá frio aí?
Não, tá chegando o verão, tô aqui de camiseta, aqui, ó. Tá ficando gostoso. Tá bom. Aqui são 16 horas. Muito obrigado. Deus abençoe, te dê uma noite de descanso. Gente, mais uma vez eu peço, quem me segue e puder seguir o apóstolo, vocês já viram a bagagem que ele carrega. E essa graça aí, ó, além de tudo, é bonito. Né? Quando eu estiver meio caidinho, eu vou te ligar. Pra você ver Ah, hoje. e quem quiser me seguir também, tem muita coisa boa aqui. Me segue que vai ser benção. Com certeza. Apóstolo, Deus abençoe, meu amigo. Obrigado. Deus te abençoe também, amigo. Muito obrigado e vamos para a próxima. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Amém.